Boa noite, meus amigos. Neste vídeo nós iremos tratar do crime de fraude processual, tipificado no artigo 347 do Código Penal. O objeto da proteção jurídica do crime de fraude processual continua sendo, a exemplo dos últimos vídeos gravados, a administração da justiça. Nesse caso, especialmente, o interesse que a administração da justiça tem na verdade dos fatos e também na preservação das provas. Então é isso que se visa proteger através do crime do artigo 347. A tipicidade do crime de fraude processual está assim delineada, a tipicidade objetiva no caput do artigo. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E depois, no parágrafo único, nós temos uma majorante. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, no caput era civil ou administrativo, então se destina a produzir efeito penal, no parágrafo único, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então vamos lá. Primeiramente, analisando a forma simples do delito na sua tipicidade objetiva, contida no caput do artigo. O núcleo é inovar, que aqui vai ter o sentido de alterar, de modificar, né? E inovar artificiosamente. Esse artificiosamente aqui vai ter um sentido de fraudulentamente, de uma maneira enganadora. Então, quer dizer, alterar de maneira fraudulenta, né? Inovar artificiosamente quer dizer exatamente isso. Alterar de uma maneira fraudulenta o estado de lugar, o estado de coisa ou o estado de pessoa. O estado de lugar significa o ambiente físico onde o crime aconteceu, a cena do crime em si. O estado de coisa tem significação, tem relação com o objeto relacionado ao crime. E o estado de pessoa tem a ver com a pessoa relacionada ao crime. Por exemplo, uma cirurgia plástica que o sujeito faça para modificar a sua face. São exemplos, assim, para darmos uma ilustrada, né, pessoal? Então, quando o sujeito ele inova artificiosamente, quer dizer, ele modifica, ele altera de forma fraudulenta o estado de lugar, o estado de coisa ou o estado de pessoa. Seja na pendência de um processo civil ou de um processo administrativo, aqui no caput do artigo, na pendência de um processo civil ou de um processo administrativo. Processo penal nós vamos olhar lá na majorante. E para que ele produz essa inovação artificiosa? Com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, gerar no juiz ou gerar no perito uma falsa compreensão daquela realidade. Induzir a erro tem esse sentido, tem essa significação. Gerar na mente do juiz ou na percepção do perito uma falsa compreensão da realidade. Então, quando o agente inova artificiosamente o estado de lugar, o ambiente físico do crime, o estado de coisa, um objeto relacionado ao crime, ou o estado de pessoa, uma pessoa relacionada ao crime, na pendência de um processo civil ou de um processo administrativo, com o propósito, com o intuito de induzir a erro o juiz ou o perito, nós temos aí tipificada a forma simples do crime de fraude processual do artigo 347, penas 3 meses a 2 anos de detenção, cumulativamente com pena de multa. Isso é o que nós temos no caput do artigo. A tipicidade subjetiva do delito
ela requer a presença de dolo específico, de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, o sujeito tem que produzir aquela inovação artificiosa, né, do estado de lugar, de coisa ou de pessoa, na pendência do processo civil ou do processo administrativo, mas com o objetivo específico de induzir o juiz ou o perito a erro. Não serve outra motivação. Outro fator que tenha levado o agente a praticar os demais elementos da tipicidade não serão indutores do crime do 347. Por quê? Porque ele requer esta especificação dolosa para a composição do tipo subjetivo. A indução do juiz a erro, ou do juiz ou do perito a erro. Esse tem que ser o propósito do agente ao praticar a inovação artificiosa do estado de lugar, de coisa ou de pessoa na pendência do processo civil ou do processo administrativo. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, afinal de contas, qualquer pessoa pode agir dessa maneira, não há necessidade de qualquer condição especial do agente, né? E não se exige, na verdade, sequer que o agente tenha algum interesse imediato na causa. Isso não faz parte do tipo penal, né? Ele pode não ter interesse imediato algum na causa, porque se ele proceder daquela maneira, com o propósito da indução a erro do juiz ou do perito, ele estará em curso, sim, como sujeito ativo do crime. E os sujeitos passivos do 347, primariamente o Estado, né? Porque o Estado é o responsável pela administração da justiça, então o sujeito ativo, o sujeito passivo primário, a vítima primária é o Estado, e secundariamente alguém que de alguma maneira possa ser prejudicada pela fraude processual, né? Uma vítima que sofra algum dano, que sofra algum prejuízo com esta inovação artificiosa do estado de lugar, de coisa ou de pessoa. O momento em que se dá a consumação do delito. Nós entendemos que se dá exatamente no instante, né? O momento consumativo é exatamente o instante em que se produz a inovação artificiosa. E se depois, de fato, o sujeito conseguir induzir o juiz ou o perito a erro, aí teremos uma forma exaurida do crime, porque aí já teríamos um resultado a mais ocorrido depois de já consumado. Entendemos nós que a consumação não precisa, de fato, gerar a indução do juiz ou do perito a erro. Basta que o sujeito produza aquela inovação artificiosa, e ali nós teremos já consumado o crime, e se de fato depois o juiz ou o perito for induzido a erro, isso será uma forma exaurida do delito, um resultado a mais que sobrevém ao momento consumativo. É possível falarmos em tentativa? Pensamos que sim, né? Se o sujeito ele é obstado quando já iniciou a inovação artificiosa, mas ainda não a concluiu, começou a alteração, começou a inovação do lugar ou do objeto, mas ainda não concluiu, ele é obstado, ele é interceptado em meio à produção dessa inovação, então dá para imaginar que numa hipótese dessa nós tenhamos aí a situação caracterizadora de tentativa. Depois o parágrafo único do artigo 347, ele diz: se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, neste caso, né, nós temos no parágrafo único uma majorante, com um efeito a ser produzido na terceira fase da dosimetria. Se ao invés de, como está lá no caput, nós tivermos não uma inovação artificiosa em processo civil destinada a produzir efeito em processo civil ou em processo administrativo, mas destinada a produzir efeito em processo penal, ainda que este processo penal não tenha sido iniciado,
que ainda seja, por exemplo, naquele momento logo após o crime, em que lá na frente o efeito no processo penal será produzido. Mas mesmo assim, ainda que não iniciado, se o propósito do agente é fazer com que se produza um efeito em algum processo penal já iniciado, mas mesmo ainda não iniciado, as penas serão aplicadas em dobro em desfavor do sujeito ativo do crime, de quem tenha praticado o crime. Certo? A pena de privação de liberdade e também a pena de multa. E quanto à ação penal, no caso do artigo 347, sempre pública incondicionada. Prova, havendo justa causa, o Ministério Público, então, incondicionadamente, ele pode propor a ação penal e, com isso, ofertar a denúncia e, com isso, dar início à ação penal respectiva. Certo, meus amigos? Estas são as principais anotações sobre o crime de fraude processual tipificado no artigo 347 do Código Penal. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.